Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e ontem o Inter saiu atrás, né? No primeiro jogo da decisão, primeira parte. É um jogo de uma decisão de 180 minutos. O Inter que espera agora, evidentemente, reverter na próxima quarta-feira aqui no Beira-Rio, jogando com a força do estádio do seu torcedor. Bom, o Grêmio, semifinal da Libertadores, só no mês de outubro, jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio quer e precisa subir na tabela de classificação, significa que o Renato vai utilizar mais titulares até o primeiro jogo da semifinal com o Flamengo pela Libertadores da América. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Carlos Josias, Boa noite, tudo bem, Cadu. tranquilo? Tudo. Ele, o polêmico e irreverente Ângelo. Será que tem voz do além aí? Eu tinha razão e vou provar por quê. É? Eu tinha e tenho razão e vou provar por quê. Ah, não, nem comecei a falar ainda. Não, antes não. Deixa eu primeiro falar. Luiz Fernando Záquia. Olha aí, ó. A voz do além, a voz do além. Mas nem comecei a falar isso, injustiça, tio. Vamos saber, o Inter vai ser campeão? Corre risco. Corre risco de ser. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Manda sua mensagem, sua crítica, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos. Peço que os amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um ano no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. E é só você digitar aí, RDC TV Digital, e terá acesso ao vivo, toda a programação da nossa RDC TV. O Instagram também, para acompanhar os bastidores da nossa RDC TV. E meu Instagram pessoal também, né? Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho para a sua segurança e a sua família. Já diz o que é o GBOX, né, Carlos Josias? Sem dúvida, meu amigo. O Internacional ontem, no primeiro jogo, uma partida um jogo, uma decisão de 180 minutos. E ontem saiu aí em desvantagem com a vitória lá na arena do Atlético Paranaense. Significa o quê, Luiz Fernando Zac? Preocupação, não preocupação? A preocupação. Preocupação pelo Inter ser um time que oscila, né? O Internacional joga de uma maneira fora, joga mal fora, joga de uma maneira tímida, de uma maneira acanhada, de uma maneira sem ambição, de uma maneira se apequenando nos jogos, quando joga fora. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim com o Flamengo, foi assim também com o Cruzeiro. Mas ganhou do Cruzeiro. Ganhou pela uma bola. Contra o Cruzeiro teve um pouco mais de ousadia. Eu imaginei que ontem o Internacional teria um pouco mais de ousadia. A gente está acompanhando até os melhores momentos da partida de ontem, né? Tu vê esse lance para mim é emblemático. O D'Alessandro mete a bola, está no meio do campo, e pifa o Nico. Ali é o lugar do D'Alessandro. Mas o treinador insiste em botar o D'Alessandro a marcar o lateral esquerdo. Aí é complicado. Aí o Internacional... mas tem que recompor. Então o Nico, que é um jogador agudo, que é uma jogada de contra-ataque, que é um jogador que pode ir para cima, o Nico marcava o lateral direito do Atlético Paranaense, que é, Ângelo, o terceiro lateral do grupo. Porque se fosse o Jonathan, que é o titular, que é um jogador que apoia, que é um bom jogador, bom, eu até compreenderia. Mas é um menino, é juvenil, 18 anos, está fazendo a segunda ou terceira partida dele, fez contra o Grêmio, né? Então o Nico voltava lá na frente do Wendel, protegendo, acompanhando o lateral direito. Quer dizer, aí tu tem o melhor centroavante do Brasil, um jogador que é o diferencial do Internacional, que é o Guerreiro, ele absolutamente isolado, quer dizer, não tinha
não tem uma parceria, não tem ninguém chegando no seu lado, aí eu não vou fazer gol. Quer dizer, então, bom, se terminar 0-0, essa era a proposta do Inter, vamos trazer a decisão para o Beira-Rio. Perdeu de 1-0, graças ao Lomba não tomou o segundo. Quer dizer, agora tu tem que reverter o jogo. Daqui um pouco, tem conseguido reverter com algumas dificuldades. Com o Palmeiras foi nos pênaltis. Daqui um pouco tu reverte e vai para os pênaltis, tu corre risco de perder. Ou um Atlético Paranaense, por exemplo, que contra o Flamengo no Maracanã, lá com 70 mil pessoas, toda a pressão, etc., o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Maracanã. Quer dizer, um time... Não tomem o Atlético que jogou contra o Grêmio, aqui em Porto Alegre, como exemplo. Ele estava desfalcado de 4 jogadores titulares, o seu treinador equivocou-se na maneira que jogou contra o Grêmio. Eu prefiro tomar como parâmetro o Atlético Paranaense, que empatou com o Flamengo e eliminou o Flamengo no Maracanã. É um time que sabe jogar fora, um time que tem velocidade dos dois lados, o Nicão e o Rony, são jogadores velozes, tem um meio-campo que trabalha e é um time que vai sair muito no contra-ataque. E isso vai ser a tônica, porque o Internacional, obrigatoriamente, por ter que fazer o score, vai ter que ir um pouco para cima e vai abrir espaço. Aí corre risco, é um time veloz. Sabe, Eusáquia, eu gosto às vezes de ler livro de filosofia e gosto também de usar a filosofia no futebol. E uma das frases que eu li no livro de filosofia diz assim, o medroso, quando vai disputar, já nasce derrotado. Então, o time do Internacional fora é um time medroso. E a minha convicção no jogo contra o Atlético Paranaense, o Internacional foi para perder de pouco. Para empatar. Quem sabe? Será que é medroso? Ou perder de 1-0. Será que é medroso ou é consciente das suas limitações? Para jogar contra o Atlético? Não, para um pouquinho. Não, para aí. Eu acabaste de dizer que o Atlético eliminou duas potências do futebol brasileiro. Flamengo e Grêmio, que são ditos pelos seus treinadores hoje o melhor futebol. O que os treinadores dizem não me interessa. Tu viste o jogo Grêmio Atlético Paranaense. O Grêmio não jogou absolutamente nada. Se o Grêmio jogasse a normalidade do Grêmio, o Grêmio estaria classificado. Agora, pegou o Grêmio, não quer dizer que o Atlético não teve mérito nenhum. Teve mérito, mas não. Vem cá, vamos lá. Teve méritos, mas mais pelas deficiências do Grêmio. Eu não estou dizendo que o Atlético é um time ruim, não é isso. Mas eu tenho a convicção e a certeza que é um time inferior do Inter, que o Internacional tinha mais o que fazer. O Internacional tem mais qualidade. O Internacional, Cadu, tu pega aqui a zaga do Internacional e compara com a zaga do Atlético Paranaense. Tu pega o centroavante e compara os dois centroavantes. Tu pega os 3 do meio e vamos lá, compara com os meios. Aí eu tenho o D'Alessandro, que é um jogador de qualidade, que ele me bota na ponta direita marcar... Auxiliar de lateral? Auxiliar de lateral, marcar o Márcio Azevedo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu que fosse vice-presidente de futebol do Internacional. Eu tenho a minha convicção de que as decisões do Odair de jogar covardemente, como um time pequeno, como os times do interior vêm aqui para Porto Alegre para se fechar contra os grandes, Internacional e Grêmio. Aí eu te pergunto, como ex-homem... Mas porque ele sabe que tem limitações. Como ex-homem de futebol do Internacional. Como é que o Internacional tomou os gols? Tu acha que esta postura covarde, porque só se defender e não atacar nem um pouco é covarde. Mas eu te pergunto o seguinte, é só do treinador ou ele tem aval do vice de futebol e do presidente? Não, eu acho que é um conceito de futebol. Eu acho que é um conceito. Não vamos só responsabilizar o Odair pelo insucesso, como também não vamos responsabilizar somente ele pelo sucesso. É um conceito. O conceito é o seguinte, vamos jogar para não perder fora e trazer sempre a decisão para Porto Alegre. Trazer sempre que aqui nós somos outro time. Até não ser. Até não ser. Contra o Flamengo em Porto Alegre, o Internacional não foi o Internacional de Porto Alegre. Se pega o Atlético assim, perde o jogo para o Atlético. Tu dissesse assim, que o Internacional jogou assim, fora com o Flamengo, com o Cruzeiro, com Palmeiras e Atlético. Okay. E tu acha que ele iria mudar? Se ele chegou até uma final jogando desta maneira, tu acha que ele iria mudar na final? Claro que não mudaria. Mas, Cadu, e não mudaria. Cadu, respeitando o Atlético, mas é o mais fraco dos 4. Ele pode estar num momento melhor que o Cruzeiro. Tem um time ajustado. Mas a tradição do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro, comparativamente, ele é o mais fraco dos 4. Então, nesse aqui,
eu vou ter um pouco mais de ousadia. Eu até concordo, Cadu, que a primeira meia hora, adaptação a um campo diferente, passar o oba-oba da torcida, que tu fica um pouco mais atrás. Até concordo. E o Internacional fez isso, passou todo o primeiro tempo. Eu disse, bom, agora, vem cá, vamos para cima, agora vamos jogar um futebol. Aí o Internacional criou duas situações pelo lado direito com o Edenilson, aí ele saca o Edenilson. Quando é que ele... Deixa eu entender. Não, eu quero entender. Por que tu tira o Edenilson? O Edenilson criou a única situação viva de gol no segundo tempo, quando ele chuta a bola, bate no zagueiro e desvia, senão era gol. E depois uma que ele vai pelo lado direito e bota na cruza, que o Patrick pega e chuta para fora. Aí ele tira o Edenilson para botar o Nonato. E a alegação da colocação do Nonato é que o Internacional tinha que reter a bola no meio-campo. Ninguém retém a bola melhor que o D'Alessandro. Ninguém tem essa capacidade no meio do campo de trabalhar a bola e dar uma condição para os atacantes que o Nonato não tem. É um termo que tu usou. Chega a determinados momentos que tu precisa recompor e o Internacional não tem perna para recompor. O D'Alessandro é um jogador que não tem perna para... Aí tu ataca. E às vezes acho que aí tu ataca e tu não tem como recompor. Agora vocês acompanham a minha tese. Para ser auxiliar de lateral direito... Bota o Parede. Peraí, que é o D'Alessandro, não precisa do D'Alessandro. Bota o Parede. Vamos botar um jogador de mais força, vamos botar o Parede. Tem força. Tá certo? Claro. Se é para ser auxiliar de lateral direito, não precisa. Marca porque mais. Para usar um desperdício de um craque como o D'Alessandro jogado na direita... Prestem atenção, o Garbaschi só assiste os jogos do Internacional. Porque ele sabe tudo o que aconteceu ontem. É verdade. Tudo que ele jogou. Quando é do Grêmio, ele fica vazando. Então, ele tudo não vê. Não, o do Grêmio. Não, do Grêmio. Não, do Grêmio. Não, tu não vê. Não, nós estamos no espaço do Inter. No Grêmio, nós estamos no espaço do Eu sei Inter. como é que é tergiversar. No ficar ali Grêmio. tangenciando sem entrar No Grêmio. Não. No Grêmio tu não sabe. Mas o Às espaço vezes é tu não do sabe Inter. nem quem foi o cara Mas como que é que eu jogou vou pela falar do direita, Inter, do Grêmio, esse espaço? O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que quando tu fala sobre os jogos do Internacional, tu fala com conteúdo. Não estou dizendo que tu tem razão, não tem razão. Estou dizendo que tu fala com a capacitação de quem assistiu o jogo e interpretou. E quanto pau já dei do Renato aqui com das ovelhinhas dele? Exatamente. Quanto pau? Sem ter visto o jogo. Como sem você ter teria? visto. Tu veio aqui e chuta. no Grêmio, uma vez o Cadu perguntou, mas quem é que jogou pela direita? O engasgou todo e não sabia. Não, senhor. Não sim, é bem. Senhor. Não Prestem é bem. atenção. Não é bem. Hoje era o programa que eu esperava. Daqui um pouco a voz do Alense vai se manifestar de novo. Tá vendo? Agora olha aqui, ó. A voz do Alense. Hoje me perguntaram no shopping, viu? E eu tive que dar uma posição. Me diga uma coisa, o senhor que é entendido de futebol, Quem? muitos anos de programa, Quem que disse isso, vários entendidos também, e vários apreciadores. Então, o senhor que é entendido de futebol, qual é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? Esse cara é um cara que está sempre no... Quem é o favorito? Para mim, é o Atlético Paranaense. Ele tem 3 possibilidades. Ele pode perder de 1-0, ele pode empatar e ele pode ganhar. Entendeu? Então, qual é o time que é favorito? É aquele que começa o jogo ganhando de 1-0. Porque o jogo inicia com 1-0. E o cara que te perguntou, que disse que tu é entendido em futebol, o que ele disse depois dessa resposta? O que ele disse? Agora eu vejo que o senhor entende muito mais ainda. Obrigado. Sabe aquela do cara que foi ao médico, que perguntou, o André Damasceno conta essa com uma graça espetacular. O médico perguntou para ele, escuta, como é que tu tá, tua alimentação? Ele disse, saudável, doutor. Só como alface, só como carne magra, tá um espetáculo. Pô, que bacana. E os exercícios físicos, corro 1h30 por dia, vou na academia, faço musculação, uma maravilha. Que maravilha. Então, qual é o teu problema? Mentir, doutor. Eu minto que é um desgraçado, de manhã, de tarde, de noite, não sei parar. E eu tenho um grande problema que eu só falo a verdade no programa. Então eu sou ao contrário desse cara. Mas vamos ver o que o Odair, já que vocês estão tanto criticando aí a postura do Internacional, Odair, vamos ver o que ele falou em relação ao primeiro jogo ontem, né? Contra o Atlético e a derrota para o Atlético Paranaense. A gente tentou jogar dentro daquilo que a gente faz, não de agora, não de ontem, nem de há 2 dias atrás, mas sim de uma característica que a equipe possui e isso nos trouxe até aqui por mérito. Então, acho que no segundo tempo estabilizou mais as ações ofensivas, eu acho que ficou depois do gol um jogo de confronto, né? Lá e cá, o que não era interessante para nós.
esse jogo de confronto por causa já do placar adverso e de uma situação de velocidade dos jogadores, mas, como eu te disse, eles tiveram mais uma oportunidade com o Rony, uma grande defesa do Lomba, e nós tivemos também chances criadas aqui dentro. Acabou o primeiro tempo da competição, acabou o primeiro tempo da final, agora nós vamos para dentro da nossa casa. Se nós tivéssemos ganho o jogo de 1-0 fora de casa, lá dentro da nossa casa, no primeiro jogo, não teria nada decidido. Não teve nada decidido quando estava 2, quando estava 1. O treinador do Atlético sabe isso, sabe disso também. Então agora vamos para o Beira-Rio, para dentro da nossa casa, fazer o nosso jogo, ao nosso padrão, junto do nosso torcedor, para que a gente possa conseguir esse título. Deixou claro que a estratégia do Beira-Rio será diferente, né? Evidente, Exatamente a força da torcida, a força da... Mas é como tu disse, não tem garantia nenhuma em relação não existe jogo jogado, né? Não tem, né? Tem outro time que tem qualidade, que tem... Imagina o espírito que vem o Atlético. Estou ganhando o jogo de 1-0. Eu tenho que segurar 90 minutos. Pois é, só que ontem se viu bem, se percebeu bem no final da partida que o Atlético, ou seja, receoso, ou se atacava e fazia o segundo, se tomava o gol. A vibração foi comedida por parte do torcedor do Atlético. E o Atlético ficou com medo de ir na frente também, né? O Atlético ficou com medo de ir na frente a partir dos 30 minutos. Toma um gol. Não quis levar o gol. Agora, também me chamou a atenção. Então, qual é a postura do Atlético será aqui? Agora, não vai ser um time defensivo, porque o Atlético não sabe jogar de maneira defensiva. Agora tem uma coisa. É um time jovem, um time rápido, um time que sai pro jogo. Isso vai facilitar o Internacional. Eu não sei se chamou a atenção, mas me chamou a atenção ontem. Principalmente no primeiro tempo, depois que o Internacional levou o gol foi diferente, mas no primeiro tempo e parte do segundo tempo, ou quando o Internacional levou o gol depois, antes disso, que o Edmilson estava jogando muito recuado. Errou! Estava jogando recuado. Não é Edmilson. Edmilson. Aqui, ó. Não é Edmilson, é Edenilson. Errou! O Edenilson jogando recuado, fora das características dele. Não indo muito à frente. É que o Internacional, eu achei o Anjo Contação ia encurtar um pouco o campo. O Atlético Paranaense tem uma característica, ele chuta muito de fora da área. Ele toma vantagem deste campo. A bola rápida. A bola fica muito mais ligeira. O Lindoso, por exemplo, teve uma situação que aqui, num campo normal, ele faria o gol. Só que a bola pica e subiu. Não está acostumado, ele erra na bola. E o Atlético, assim, principalmente através do Nicão, através daquele outro, aquele do meio campo, que era do Santos. Esse menino aí que fez o gol. Chuta fora, o Bruno muito jogador. Vai ter jogador. Chutam muito. E o Internacional parece que dava esse espaço. Bruno Guimarães. Isso que me chamou a atenção. Eu achei que o Internacional ia encurtar um pouco o campo, avançar a sua última linha de 4, e ao contrário, ela ficava quase na frente da área do Internacional. E isso fazia com que tanto o Edenilson e o Patrick estavam jogando ali muito distanciado. O Patrick fez uma má partida. Muito distanciado. Mas vou dar uma notícia, vou dar uma notícia agradável para a torcida do Internacional. Se isso serve de convencimento. Vai baixar a mãe de Ná? Vou dar uma. Vai baixar a mãe de Ná? Não, eu já disse que o favorito é o Atlético Paranaense. Mas vou dar uma notícia agradável para a torcida do Internacional. É favorito, mas não vai ganhar o jogo. Não, olha aqui, ó. Olha aqui, favorito. É favorito. Vai perder sendo favorito. Mas o Internacional tem possibilidade. Não, ele é favorito, vai perder favorito. Osáquia, esses dois aqui, né? Dois gremistas. Eu não sei, esses caras aqui, eu vou te contar uma coisa. Eles são aqueles caras. Como tu não sabe? Eles são aqueles caras. O Josias é conselheiro e o Cadu é suplente do conselho. São aqueles caras que atrapalham o piadista. Tu conhece o piadista? Ele está contando uma piada e eles terminam. Eles não deixam. É a mesma coisa. Eles não deixam eu terminar. Tu é um piadista e vem contar piada. Agora que eu entendi. Olha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou contar uma coisa para vocês. Deus. Por que não me avisou esse troço, cara? Ele é piadista. Ele faz de tudo para passar. Olha aqui, ó. Deus foi sábio. Tem que fazer um programa Deus foi sábio. O André Damasceno vai tirar o lugar do André Damasceno. Olha aqui, ó. Ele tem que fazer um stand-up aqui, né? Olha aqui, ó. Deus foi sábio em dar 2 ouvidos e apenas uma boca. Esses 2 usam mais os ouvidos, mais a boca do que os ouvidos. O negócio é o seguinte, ó. As estatísticas dizem que o Atlético Paranaense só tem 17,2% de aproveitamento fora de casa. Essa é a notícia. Viu, ó?
Ouvem para vocês aprenderem alguma Eu coisa. aprendo muito contigo. Ouve, cara. ouve. Mas a gente fala e o Eu aprendo muito contigo. Ficando quieto, tu vai aprender mais ainda. Agora só me explica o seguinte, com essa estatística... como é que é? Ó, a voz do além, a voz do além. É a minha opinião. Eu não sou obrigado a dar estatística. Eu não sou obrigado a seguir a estatística. Eu só queria que tu argumentasse um pouquinho. Sim, eu estou Tu não argumentando. argumentou, Eu é estou favorito. argumentando num jogo que está começando Mas 1-0. Seu engenheiro de obra pronta. Como é que é a voz do além? Isto é incrível! Vamos ver o que o Odair fala sobre o jogo da próxima semana, o jogo decisivo que será no Beira-Rio. Eu penso que ele tem uma característica como time, um comportamento, tem jogadores de velocidade na frente, vai tentar construir o jogo de início, e nós vamos buscar a nossa pressão, nosso desenvolvimento de jogo, buscar tirar essa diferença do placar, organizado, né, dentro do nosso comportamento dentro do Beira-Rio. Então, eu tenho certeza que o Thiago também sabe que num jogo de 180 minutos, independente de qualquer coisa que se faça no primeiro, nós temos o segundo, e o segundo dentro da nossa casa agora. Então, eles tiveram a oportunidade deles e nós vamos ter a nossa. E eu espero que a gente consiga fazer o jogo que a gente faz sempre dentro do Beira-Rio, e eu tenho convicção disso, para que a gente possa primeiro tirar essa diferença e depois, com muita organização, com muita intensidade, buscar a vitória. O que significa o que ele disse? Ou seja, o Inter fará a sua pressão. Não, é evidente, né, cara? É evidente. O Odair, como treinador em Porto Alegre, é um excelente treinador. E quando o Internacional joga em Porto Alegre, ele consegue montar um Internacional muito equilibrado. É um time que defende bem, é um time que tem iniciativa, é um time que trabalha pelos lados, é um time que chega junto, tem aproximação para o guerreiro. Este Internacional de em Porto Alegre é muito bem concebido, é muito bem pensado pelo Odair. A minha discordância sempre é o Internacional fora de Porto Alegre. Ali eu acho que se pensa muito em botar o regulamento embaixo do braço, que é verdade, é necessário isso, mas não só isso. Competições como essa, tu joga exatamente Cadu, com isso, com o regulamento eu vou te dar embaixo do braço. exemplos. Eu vou te dar exemplo. O Internacional ganhou essa competição uma única vez. Ele eliminou o Grêmio, ele eliminou o Palmeiras ganhando em São Paulo e em Porto Alegre, ele goleou o Corinthians em São Paulo e ganhou em Porto Alegre, ele perdeu para o Fluminense 2-1 lá e ganhou aqui 1-0, por isso campeão. Mas ele tinha a grandeza quando jogava fora. O Grêmio, nessa última Mas competição... qual era o time internacional, esse que tu está citando, e o time internacional de hoje? O de hoje talvez seja melhor. O de hoje talvez seja melhor. Melhor que o Atlético Paranaense é. Não, não tem dúvida. Não, está comparando em Se relação... comparar com o Internacional, essa- o time de hoje é bom time. Tem um bom goleiro, um muito bom goleiro. Tu tem uma dupla de zaga que, no meu entendimento... falo muito na zaga do Grêmio, vamos lá. Mas eu acho que a zaga do Grêmio e do Inter são parelhas, são as melhores do Brasil. Eu acho que o Internacional tem os dois armadores, Edenilson e Patrick, muito bons jogadores. Tu tem um centroavante que ninguém tem, Cadu. Só que eu não uso esse centroavante. Eu não uso. Ele tem a qualidade, tu vê ontem, ele recebe uma bola, aquela que o Sóbios chuta, é a única bola que chegou em condições Mas de... aí, ou seja, Tu tem o D'Alessandro... Os jogadores de finalização Poucos do jogadores no Brasil têm a qualidade técnica do D'Alessandro, desde que ele joga na posição dele. Não para auxiliar de lateral, para marcar lateral. Márcio Azevedo. Esse Márcio Azevedo deve ser um espetáculo. Deve ser um jogador de seleção brasileira. Não, deve ser. O lateral direito, que eu não sei o nome. Tu tira o potencial do Nico Lopes, que é um jogador de tu não força. ganha jogo e de se não velocidade. respeita o adversário. Tu não ganha jogo se não respeita o adversário. Não, eu acho que tu tu não acha que o pode- Internacional eu acho que tu não- respeitou demais eu acho um que time respeitou- que eliminou o Flamengo, que eliminou o Grêmio, que é campeão de uma Sul-Americana. Não, para só um pouquinho. Respeitar demasiadamente, eu acho que aí houve excesso. Claro que tem que respeitar um bom time, tem qualidade, senão não chegaria na final. Agora, vamos lá, é grandeza com grandeza. Respeitar é uma coisa, acovardar é outra. Foi um time acovardado, um time sem coragem de avançar. A minha sorte, a nossa, Ângelo, é que o Internacional em Porto Alegre, certamente o Odair sabe e acerta bem o time. Vai ser outro time. Só que não pode dar o azar.
E sabe que futebol também tem. Tu pega num dia que não Tu está bem... acredita em sorte e azar no futebol? Eu não acredito. Quando o pênalti bate no poste, quando bate no poste e bate nas costas do goleiro e entra, tu acha que não é azar? Não, eu acho que não. Acho que é boa fase, é boa astral. Tu acha que o cara que bateu... Tem gols de sorte. Claro Vou dar um que tem. exemplo de um que me veio à cabeça agora e é, digamos assim, teoricamente contra mim. O Grêmio jogando contra o Palmeiras aqui, o Jardel deu um chutaço de olho fechado no meio do gol, nas mãos do goleiro, a bola bateu no peito e voltou na cabeça dele, na cara dele, entrou. Tá. Então, mas só o seguinte, agora aquele Não, estou dizendo que esse lance é um lance de Não. sorte, porque ele não o que o Fernando falou, se eu bem entendi, não é ganhar um campeonato na sorte, na um sorte jogo, não. é que num lance de sorte, tu pode ganhar. mas E lance de sorte é inegável. A sorte, tudo bem. mata-mata vamos por esse permite lado. isso. A sorte ajuda quem? Os bons. Os ruins não ajudam. A sorte Os ruins ajuda não quem ajudam. tem ousadia no futebol. Se tu não tiver ousadia, tu não vai ter sorte. O medroso já nasce perdedor. Às vezes o cara é ruim e dá sorte. Isso aí também pode ter. O mata-mata te propicia isso, Fora Cadu. é o dia que ele está de aniversário, excepcionalmente. Isso aí não é uma regra. Cadu, é mata-mata, é diferente. Quando é competição longa, vai ganhar sempre o melhor. É igual o Lógico, basquete, lógico, vai ganhar. O mata-mata, às vezes, não. Nem O sempre Paulista melhor de ganha. Jundiaí foi Nem campeão. sempre melhor O Juventude foi campeão. O Criciúma Claro foi que campeão. O Flamengo Claro que se não. encolheu para o Internacional em Porto Alegre, mesmo com a vantagem? Não. Teve Quase muito a mais 2 ousadia. minutos de jogo, estava quase fazendo mais um gol. O Gabigol errou, Teve não mais se encolheu. chances de Aí a gente vê quem é grande. Só um pouquinho, é bem diferente. Competição Libertadores era uma vantagem de 2-0, tem gol qualificado, era completamente diferente. O Internacional podia estar ganhando por 3-1, por 3-0, o Flamengo fazendo gol, estava classificado. Não, são situações Mas se for- o gol qualificado é a situação Mas completamente se fosse o diferente. Internacional que tivesse ganho o primeiro jogo Ah, 2-0, você não ia joga. jogar no Você Maracanã, não joga. ele ia jogar com 9 Você atrás. não joga. E esse Atlético que vocês estão Aí desfazendo... é que a gente vê o time esse grande. Atlético que vocês estão desfazendo, esse Atlético eliminou o Flamengo dentro do Maracanã. Mas como é que foi o jogo? Vamos Eu ver, assisti o jogo. Não, só um pouquinho, Cadu. Futebol não. O primeiro tempo era para ser 4 para o Flamengo. No segundo tempo o Atlético equilibrou. O Flamengo estava cansado, ainda era o início do Jesus, era o início, ainda era um time Tava armando confuso o time. e o Atlético foi para cima e empatou o jogo. É diferente, ninguém está desfazendo o Atlético. O Atlético é um bom time. Só repito, é inferior ao Internacional. Essa diferença técnica dos dois não foi demonstrado ontem no jogo. É isso que eu reclamo. O Internacional abdicou dessa diferença técnica, dessa sua qualidade melhor, para jogar só com o regulamento embaixo do braço. Vamos ver o que o técnico vencedor ontem, né, o técnico do Atlético, o Thiago Nunes, disse e falou sobre essa vitória, esse primeiro jogo lá na Arena da Baixada. Um jogo com os ingredientes de uma final, né? Um jogo emocionalmente tenso, com duas características de jogo né, diferentes, muito marcantes as características das duas equipes, né? O Internacional é um time né, defensivamente muito forte, fecha muitos espaços. O Atlético é um time que propõe um pouco mais, um contra-ataque do Inter muito rápido. Um jogo de pivô do Guerreiro muito bom, difícil de marcar. Um jogo muito parelho, né? Isso aí, e eu falo isso porque a posse de bola por si só não se traduz em número de chances. As chances de gol foram muito parecidas, né? E a gente dominou a bola, o espaço durante a maior parte do tempo, mas o Inter teve finalizações, né, tanto quanto um pouquinho mais que a gente, teve chances iguais a gente também para poder fazer seu gol. Então, um jogo muito equilibrado, muito difícil de você jogar, muito estratégico, né? E quando eu falo um jogo tenso, porque é o tipo de jogo que você tem que ter um nível de criatividade em espaço curto muito grande. O Inter fecha e é muito compacto, é difícil você conseguir entrar. E aí onde você faz um jogo muito previsível de passes, né, com um pouco de medo de errar o passe, só o passe certeiro, às vezes fica um pouco lento, e foi o que aconteceu ao primeiro tempo principalmente. A gente foi um pouco lento na circulação de bola, não conseguiu traduzir essa posse toda em muitas finalizações. No segundo tempo melhoramos, aceleramos um pouquinho mais. Tá aí, seu Ângelo Luiz Fernando Zac, a explicação do seu...
O Internacional teve tanta ou mais oportunidades de gol que o Atlético. O jogo se decidiu no detalhe. Claro, o Atlético estava aberto. Alguma chance o Internacional deveria ter. Então eu não te entendo. O Atlético propôs Então eu não o te jogo todo o entendo. tempo. Então eu não te entendo. Olha a palavra dele, o Atlético propôs o jogo todo o tempo. Não, e o Inter se fechou não, muito bem. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Eu não prestou atenção. Ficou ali conversando e não prestou atenção. Duas propostas de jogo. Não. Ele falou bem claro. Um time com algumas características um pouco diferentes, mas Cadu. um com um pouco Cadu. mais de saída e outro. Mas o time que perdeu, que Cadu. vocês criticaram, propondo, teve, outro segundo o defendendo. técnico adversário, tanto ou mais situações de gol. Cadu, isso reforça o que eu digo, a diferença técnica. O Internacional não aproveitou isso. Se o Internacional, nós temos todos aqui, com certeza, sabemos que o Internacional não fez uma boa partida. Todos que viram o jogo têm essa opinião. E o próprio treinador do Atlético reconhece que esse time que não fez uma boa partida, que defende bem, teve mais situações que o Atlético. Se tivesse um pouco mais de ousadia, eu não estava correndo atrás na quarta-feira. Não, eu não digo mais ousadia, então. Eu vou usar o termo que tu usasse. Então, que eu não vou. Né? A sorte. Talvez se o Internacional tivesse um pouco mais de sorte, não teria saído. Tem um dado que é fundamental. Alguém discute a qualidade do Guerreiro? Não. O Guerreiro fez 14 gols no Internacional. Ele só faz gol no Beira-Rio. Por que ele faz no Beira-Rio? Porque daí tem parceria. Porque daí tem jogador que chega no lado. Porque daí o D'Alessandro joga no lado dele. Porque o Nico vai. Que é a postura do Beira-Rio. Tu acha que é um jogador que não tem a mesma qualidade quando joga fora? Ele não chutou uma bola em gol, Cadu. Não vem uma bola para o centroavante chutar. A calamidade. Não tem. O seu concordino aí, o senhor também não viu ali o que ele disse em relação à posse de bola? Posse de bola também não ganha mais jogo. Isso não ganha horas. Aqui a sumidade defende isso, né? Porque posse de bola ganha jogo. Eu digo... Mudou? Posse de bola com objetividade. Agora, tu não ouve as coisas que interessam. Posse de bola com Ele disse objetividade. Foi um jogo em que uma equipe propôs o jogo e a outra entrou bem fechada. Foi isso que eu vi. Se defendeu e tentou jogar. Entrou como um time pequeno. É isso? O Internacional foi pequeno perante o Atlético Paranaense. Vamos concordar com isso. Esta é a característica do Internacional fora de casa e ele não ia mudar no jogo da decisão. E é obrigado a aceitar isso? Não é questão. Nós somos obrigados a aceitar que o Internacional se comportou como um time menor que o Atlético Paranaense? Porque ele tem a consciência das suas limitações. Mas não é limitado em relação ao Atlético. Tem mais jogadores que o Atlético. Cadu, quando jogou contra o River em Buenos Aires, ele não teve essa postura. Mas ali ele estava livre, porque ele já estava classificado. Ele não tinha obrigatoriedade, ele estava classificado. Quando ele jogou contra a Aliança do Peru, ele estava classificado e teve essa Então postura. ele sabe jogar quando quer jogar para frente. Falar em saber, você tem que saber, e sabe, evidentemente, de onde você tem que levar para fazer a revisão do seu carro. Ia na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados. Bom, aí você aproveita a promoção que é permanente lá na Casa dos Pneus. Feirão de pneus. Então, revisão do carro e troca de pneus é na Avenida Ceará, 1055. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos dois toques também para a CERS, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, que é o Centro RS, né? Que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é promoção no CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, né? O Grêmio também que tem jogo decisivo, só no mês de outubro. Tardelli assumindo aí a posição, a titularidade de centroavante. E o Grêmio que, com esse primeiro jogo só mesmo no mês de outubro, começa aí a intensificar os jogos do Campeonato Brasileiro com o time titular. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso dois toques, com Carlos Josias, Ângelo Garbaschi e Luiz Fernando Zacchi. Os canais 24 e 524 você nos assiste pela net. E nas plataformas digitais, todas elas, Twitter, site, YouTube, Face, você manda a sua mensagem,
compartilhe também nos seus grupos e pedindo seus amigos que compartilhem também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos apenas um ano no ar, né? Mas vamos pelas nossas plataformas digitais, levamos para o mundo o nosso estado, o Rio Grande do Sul. Uma emissora genuinamente gaúcha, com assuntos, né, produção totalmente local, focados nos assuntos do nosso Rio Grande. É só você digitar RDC TV Digital em qualquer uma, né, das nossas plataformas digitais, também o Instagram da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, 2 Toques. Nosso 2 Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de residência, que se diz casa inteligente, né? Você tem películas para carro e películas para residência, é um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. Pessoal do interior, confere pelo site, www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, tem 2 endereços aqui, na Benjamin Constant 1315 e na Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 Toques também para a Village, serviço contábil, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga, 51, código de área 341-2211, se torne um cliente da Village. Josias, o Grêmio agora também numa posição meia incômoda aí na tabela de classificação. Evidentemente tem o foco, tinha o foco da Copa do Brasil, tem o foco agora da semifinal da Libertadores, mas a proposta do Grêmio, e não poderia ser diferente, é a volta à utilização nos próximos jogos do time titular. Tem o Goiás no próximo domingo, né, na Arena, e a confirmação da titularidade agora, finalmente, né, do Tardelli. Cadu, eu vou romper a tua pauta, né? Essa pauta foi tu que estabeleceu para mim, né? Então vou romper a tua pauta para falar de outro assunto. Fique à vontade. E quero falar para a torcida do Grêmio, diretamente para a torcida do Grêmio, e fazer um apelo ao torcedor do Grêmio. Dia 28 de setembro, o Grêmio faz as suas eleições para o CA e para metade do Conselho. E eu estou convocando a torcida do Grêmio para que vá maciçamente votar presencialmente ou pela via online. Para que se faça a maior eleição, com o maior comparecimento da história do clube e, quem sabe, da história dos clubes no Brasil. São 50 mil pessoas aptas a votar. O que precisa para votar? Até o dia 24 estar em dia com o clube e ter no mínimo 2 anos de associado. Pode votar indo lá, que muitos gostam, apesar de hoje não ter mais essa necessidade, gostam porque há uma confraternização, uma churrasqueada ali no entorno da arena, e podem votar pela via online, pelo site do Grêmio. É facílimo de votar, é muito fácil de votar. Tem disputa, José? Tem, eu não sei te dizer contra quem, sinceramente. A chapa é do Romildo, capitaneada pelo Romildo. Mas alguém vota contra o Romildo? Pois é, não sei, é difícil, né? É muito difícil. Eu não acredito. É muito difícil. Eu não acredito. É difícil. Alguém para votar contra o Mas Romildo. no próprio conselho é só uma chapa? No É conselho? só uma chapa, é que a chapa é do CD, né? É a chapa do CD. Do conselho. E renova. Renova a metade. Exatamente, renova a metade. Sim, mas não tem disputa no conselho. Não tem Só duas o chapas. O presidente, quer dizer que não tem... No conselho deliberativo, no CD. a presidência... Bom, aí... Não, conselho. A ideia do conselho. Romildo é reconduzir o CA, né? Só que uma vez eleito o CD, a votação se dá para presidente. Né? Sim, mas eu digo porque no Internacional sempre tem 4, 5 grupos. Não, Parece que é coalizão. Eu não estou dizendo que não tem, eu não conheço. Eu não estou dizendo que não tem. Eu já ouvi movimento daqui, movimento dali. Mas não é uma chapa de coalizão que tu ouvia anunciar? Sim, é essa chapa. Todos somos Grêmio com Romildo Bolzan. Todos somos Grêmio com Romildo Bolzan. Esta é a chapa. Eu sei que tem movimento de 1 ou de 2 grupos, mas Não, eu em placa. sinceramente, oficialmente eu não vi nada. Não, em placa. Oficialmente eu não vi nada. Agora, como diz o Cadu, é muito difícil votar contra o Romildo, né? Eu acho que é uma coisa para o gremista pensar. acho que aí não é porque é uma gremista. razão muito Aí não é simples. gremista. O Romildo, ele reergueu o clube na sua dignidade, ele estruturou o clube, saneou as finanças do clube e reconduziu o clube aos títulos. Quer dizer, qual seria o contraponto, o argumento para uma oposição?
Eu sinceramente não conheço. Eu Inclusive, particularmente acho que a oposição ela deve existir, desde que ela não seja raivosa e não seja enlouquecida. A oposição sempre é bom. Eu vejo alguns movimentos, eu vejo algum falatório que tal grupo faria uma chapa e tal. Eu fico pensando, mas esse grupo ele está participando da administração, Romildo. Tem um grupo que administra a capela lá, administra a ilha. Né? Eles estão rezando bem, estão fazendo um bom trabalho na ilha, mas aí ele vai montar uma chapa contra o governo que o colocou ali. Mas colocou para administrar a capela. Para a capela. Que colocou para administrar a ilha. Quer dizer, aí esses caras vão fazer oposição ao Grêmio, mas no meu tempo isso tinha nome. Né? Era trairagem. Eu não sei como é que a torcida do Grêmio vai encarar isso. Mas, de qualquer forma, é isso. Não deixe de ir. Vamos transformar essa eleição num momento histórico antológico da história do clube, pelo comparecimento em massa. E todo gremista tem obrigação de comparecer, ou via online, ou presencialmente, votar na chapa capitaneada e apoiada pelo Romildo Bolzan e todo o CA do clube atual, né? E esteja em dia até o dia 24, com pelo menos 2 anos de associado para poder votar. Bom, voltando ao campo, então, a gente tem imagem de treinamento do Grêmio, né? O Grêmio que tem aí agora o próprio Tardelli diz que agora está vivendo um bom momento, aproveitando um grande momento. As pessoas que duvidaram da informação do Darcy aqui, né? Extremamente contestado. Ele hoje confirmou que realmente pensou em voltar para a China. E tinha proposta. Né? Aí agora ele se sente naquele momento que ele deveria estar, inclusive, no início da temporada, aceitando a posição de centroavante agora, mesmo o Renato gostando de um centroavante fixo. Né? Essa é a característica do Renato, mais de presença diária. Ele é um jogador que gosta de movimentação, de sair da área e buscar jogo, e ele aproveita agora, acho que finalmente ele está num ótimo momento que ele pode, e quer fazer história no Grêmio. A permanência dele exatamente no Grêmio foi o fato. E também o momento que ele está atravessando, o belo gol que ele fez na partida aí contra o Cruzeiro no último final de semana. Eu acho que a capacidade do Tardelli ela é indiscutível. Né? Podia não estar, ou seja, ainda readaptado ao futebol brasileiro, teve muito tempo no futebol chinês. Isso aí tem determinados jogadores um certo tempo aí para se readaptar. Não, é diferente, futebol é diferente, né? Maneira, treinamento, enfim, número de jogos. Então, é evidente para a torcida do Grêmio. Mas o Grêmio tem esses jogos aí agora, focando também, mas o pensamento não pode deixar de ser que é lá na semifinal da Libertadores. E um jogador que está também aí, que vai voltar como titular é o Michel, um jogador que é importante, chegou de lesões, e aí recuperado agora, é um jogador que o Grêmio aposta muito nele, e o Renato também. Inclusive o Michel fala aí sobre esse seu momento. Cara, eu acho que nosso time está bem treinado, é bem inteligente, no Goiás são jogadores qualificados, assim como a nossa equipe. Claro que a gente está jogando em casa, a gente tem que impor o nosso futebol diante da nossa torcida, pressionar o adversário, mas ficar preocupado, sim, com certeza, nos contra-ataques de jogadores rápidos, principalmente. Ter as precauções necessárias, mas, como eu falei, impor o nosso jogo, que a gente sai daqui com a vitória. Tá, e o Michel e o falando sobre o jogo do Goiás, evidentemente que o Grêmio projeta aí 3 pontos jogando em casa contra o Goiás. Mas como é interessante o futebol, né? O Grêmio tem, entre parênteses, tinha 3 laterais direitos, o Léo Gomes, o Léo Moura e mais o Galhardo. E agora parece que para o jogo contra o Flamengo está pensando em improvisar. Paulo Miranda treinando exatamente na lateral direita para que o Grêmio tenha como quebrou algum galho no São Paulo, eu me lembro, há 5, 6 anos atrás, por aí, mas quando era um jogador mais novo. Mas hoje em dia, não sei como é que é a velocidade dele. Olha, eu te digo o seguinte, eu vi algumas partidas dele no Grêmio e gostei muito do jogo dele. Aonde? Mas de zagueiro. Zagueiro? Sim. Não, mas o cara, com a idade dele, com a experiência dele, joga lá na lateral. Mas e a velocidade? Eu acho que depende da proposta. Depende da proposta. Da proposta, né? Se tu quer um cara para avançar e tu parece índio. Tu põe o Léo Moura. Se tu quer um cara que vai jogar mais defensivamente, ou o próprio Galhardo. Ou o próprio Galhardo. Tu parece índio. Aí tu arma um esquema para dar cobertura pro cara. Eu acho que O que o Paulo Miranda me assusta um pouquinho
é que ele tem me parecido, durante esse período que está no Grêmio, de uma certa fragilidade física. Se machuca muito. Esse é o meu temor. Né? Que ele vai dar conta do recado, eu não tenho tanto receio assim. Claro, tem um pouco e tal. Tem experiência. Mas o que me deixa bem preocupado com ele é essa Não, hoje o Garbaschi, que ele tem. vou fazer uma analogia, hoje o Garbaschi deve ter tido um problema quando era criança, brincava aquele jogo de índio forte Apache, só quer atacar, parece índio, só quer atacar. Não. O futebol hoje não tem mais essa característica, não tem mais essa característica. Equilibrado. Não, peraí, o Cadu está se contradizendo. Porque quando tu diz que lá no Paraná, tanto o D'Alessandro como o Nico Lopes tinham que recompor para marcar os laterais, porque os laterais estavam atacando. Grêmio e Flamengo vai ser aonde o primeiro jogo? Porto Alegre. Na tese, os laterais do Grêmio vão atacar. Não é questão disso, é que o Ângelo falou, não, mas não tem velocidade para atacar. Se fosse o jogo do Maracanã, eu ia dizer, tá bem. Depende se tu tiver uma postura vai marcar. Mas, claro que não vai, é a característica do jogador, não vai querer um jogador que vai para linha de fundo. Ele não vai poder. Mas ele também não pode ficar atrás. Não é a característica dele. Não é a Se tu tiver jogada pelo lado do jogador, tu pode ter. E o Flamengo não é. Eu acho que joga, estou dizendo isso um mês antes, vai jogar o Galhardo no jogo de Porto Alegre. Se lá tiver resultado aqui lá para marcar, aí vai jogar o Palmeiras. Acho que joga, pelo menos sai. Mas o Galhardo é um jogador que tem dificuldades no ataque. Mas aí ele vai ter que... Não, na defesa. Ele vai, mas a conclusão dele é ruim. Paulo Miranda mais a conclusão dele é ruim. Como é que é o passe pro Tardelli? Zoom passe. Zoom passe. Mas o forte do Galhardo tem duas coisas positivas. O apoio e bater falta. Qual é a parte negativa, vou dizer, pior do Galhardo? É a defesa. É a marcação. É a marcação. É a conclusão. Não marca, adianta chegar e... O lateral não tem. Agora em jogo em Porto Alegre não é o Paulo Miranda, é o Galhardo. Eu acho que é isso. É em Porto Alegre, que o Grêmio tem que fazer score, tem que jogar. Não vai fazer escolha. Eu vou dizer uma coisa para você sobre Copa do Brasil, que eu penso há muitos anos. Tá? E já vou dizer o que eu acho do jogo Libertadores agora. Não, querido. Sobre mata-mata, desculpa. E é o que eu penso sobre Internacional, sem entrar no mérito da discussão de vocês, sabe? Eu acho que mata-mata tem uma coisa que é primordial. Tu tem que sair vivo do primeiro jogo. Lógico. Tu tem que sair vivo do primeiro jogo. Porque se tu toma no primeiro jogo... A decisão é no segundo. Toma 2 ou 3, tu tá morto, acabou. A decisão é no segundo. Acabou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando o Grêmio fez só 2-0 aqui no Atlético Paranaense, eu tinha sentido... Nós tínhamos que ter feito o terceiro gol aqui. E podia ter feito 4 ou 5. Quando o Grêmio não fez, eu disse, olha, nós vamos para lá. Os caras, não, eu... Perdi a conta das vezes que eu ouvi as pessoas dizerem, vamos matar lá. Olha, não é assim. Não matamos. O importante é sair vivo do primeiro jogo. Não importa se o primeiro jogo é aqui ou é lá. Se tu saiu daqui vivo, vai jogar o segundo no Maracanã, dá para ganhar. O Grêmio já ganha no Maracanã quantas vezes? Falar em ganhar, em ser decisivo, é na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses, né? É o que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você, cliente, não baixou, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e as facilidades que todo o aplicativo, esse aplicativo, lhe oferece. Agora, se você não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Então, você tem preço e qualidade. Passe no Zafari e você terá exatamente isso aí, preço e qualidade. Você está pensando aí em pintar sua casa e mudar a iluminação, a decoração, em reformar, em construir, bom, aí é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você precisa, que você imagina, uma grande variedade aí também de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, atendimento a condomínio, tá com problema no seu condomínio aí, hidráulico, elétrico, seja o problema que for, então dá uma ligada lá, peça ao pessoal da Ferragem Lampião, vai lá que dá toda a assistência ao seu condomínio. Televendas, teleentrega, os telefones estão aí na tela, 51, código de área, 33400899, 51, o WhatsApp também, código de área, 991 800162, fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com o Assis Brasil, um atendimento VIP, aí toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, então lá. Na Ferragem Lampião, a própria frase, o slogan da Ferragem Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que precisar. Com mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha, pelo menos para dar atenção a algumas nossas mensagens, né? São muitas mensagens. Gente aplaudindo o Ângelo, gente
aplaudindo também o Zac, mas gente criticando também. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, Carlos Josias, Angelo Garbasco e Luiz Fernando Záquia. Olha, você está preocupado com a saúde, com o bem-estar, com a autoestima, então o caminho é lá na Ciência Estética e Saúde. Um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, técnica da barriga negativa, barriguinha saliente, pneuzinhos do lado, que é para você, né? Questão de saúde, não é só de estética, também nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você e também você confere todos os procedimentos das redes sociais da ciência, tanto no Instagram como no Facebook. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, o patrocinador oficial pilar do São José, que bateu na porta aí para subir para a Série B do campeonato. São muitas mensagens, muitas a favor, outras que, mas eu vou fazer referência a uma, a minha aqui, que diz o Roberto Silveira. Cadu, não dá para esconder o teu gremismo. Chegasse tocando flauta, vindo hoje ao programa de rubro-negro. Pô, que maravilha! Então, quer dizer, se eu, no jogo do semana que vem, se eu vier com essa roupa, aí eu não serei, aí eu serei o quê? Colorado. Não, mas tu tá de preto e vermelho. Rubro-negro. Então, aí então, semana que vem, o vai ter que vir de calça branca. Aí eu vou vir, aí eu serei, né? Não. Serei gremista. Então, eu quero dizer, já disse, ser chamado de gremista ou colorado, para mim não é ofensa. Para mim sempre será um elogio. Mas poderia vir de verde, que o Juventude está classificado para a Série B. Falando, entendeu? É isso aí. Bom, vou ter que encerrar. Devemos aí as mensagens. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria Mais, Praia do Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, e não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos, né, tem a promoção do Barranquinho. É o complexo do Barranco, sempre estou à disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora, José Boteon, diretor-presidente da Teletax, também é na nossa audiência aqui. Então, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Quero mandar um grande abraço dos irmãos Pertucci, como sempre fui lá fazer uma visita ao Fernando, da farmácia da Garfarma, ali na São Pedro, 1105, e como sempre, comigo, o melhor pastel de Porto Alegre, ali na São Pedro, 1105. Na sequência, vem o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, a apresentação de Fernando Abad. E aí, à meia-noite, tem Joias na TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, né? Não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem nada para você dar de aniversário. Aí o aniversário presente, né, para a namorada, para a mãe, para a filha, para a esposa. Então faça isso. Depois vem a 1h, reprise do nosso Dois Toques. Na sequência, vem o Virando o Jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, continue aqui a programação da nossa RDC TV, né? A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Um abraço. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.